Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada no último sábado. A decisão confirma todos os argumentos apresentados pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, e reforça que o processo seguirá com a investigação em andamento. Para ajudar os ouvintes a entender tecnicamente o que está acontecendo, nós convidamos aqui o advogado com grande atuação na área criminal. Primeiro, antes de tudo, talvez para explicar para o nosso ouvinte, essa prisão preventiva não tem relação com a condenação dele, não é isso? Não, Ciro, não tem nenhuma relação. Boa noite a você, boa noite, Eliana, Estênio, os demais ouvintes e telespectadores da 96. Boa noite. Uma coisa que tem que se entender nesse cenário que está posto, Ciro, é a origem desse decreto, né, prisional. Ele tem origem numa petição de número 14.129, que é uma representação feita pela Polícia Federal, quando se teve início aquelas investigações ainda em julho desse ano, que colocaram na berlinda o jornalista Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que saiu, né, das suas atividades parlamentares aqui no Brasil e foi fazer as denúncias, né, junto às autoridades americanas sobre os abusos que envolviam o ministro Alexandre de Moraes e todos os demais integrantes do Supremo. E naquele contexto começou-se a apurar, né, que essa ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, na verdade, se tratava de uma obstrução de justiça, né? Ele estava querendo dificultar o julgamento e o desenrolar do processo de Bolsonaro pelaquela trama golpista, né? Eles disseram que dessa forma como ele estava agindo, ele estava coagindo, né, as autoridades a não julgarem Bolsonaro. E dentro desse contexto que eles entenderam, eles começaram a desenvolver a investigação e, em um determinado momento, através dessa petição 14.129, foi requerida a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Então, para que o ouvinte entenda, tudo começa a partir daí. Então, Bolsonaro, ele ficou sujeito, né, a essas medidas cautelares, prisão domiciliar, né, e todas as demais restrições que todos nós sabemos, que não pode receber visita, salvo se tiver autorização, só não pode se comunicar através de rede social. Todas aquelas restrições se deram, né, com a origem exatamente nessa petição 14.129, que foi da autoria da Polícia Federal de Brasília. Essas medidas cautelares, elas se prestariam, em tese, tecnicamente falando, né, a resguardar a eventual ação penal que decorreria dessas investigações. Ou seja, se havia ou não uma tentativa de obstrução de justiça, se havia ou não uma tentativa de coação do processo, porque naquele momento o que se ventilava era que Bolsonaro, ao fazer as remessas de recursos para o sustento do filho e da família do filho nos Estados Unidos, estaria dando um apoio, né, material para que ele praticasse esses crimes. E assim, com esse desencadear das investigações, acabou que o MPF, através do procurador-geral, o doutor Paulo Gonet, ele entendeu que Bolsonaro não teria praticado nenhum crime referente a isso. Tanto é que nós sabemos recentemente que a decisão contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram regularmente recebidas. Então, o que é que vocês têm que entender? Que se a medida cautelar, ela serve ao processo principal e na hora que se é para ter o processo principal, Paulo Gonet entende que Bolsonaro não participou, então não existe processo principal contra Bolsonaro. O que é que acontece com a cautelar? Ela deixa de existir. Por quê? Os pressupostos e os fundamentos para a prisão cautelar, elas têm que partir no mínimo dos indícios de autoria e materialidade delitiva. Exaurida a fase investigativa, não havendo denúncia contra Bolsonaro, então não há materialidade nem há indícios de autoria. Morre os pressupostos autorizativos da prisão. Então ninguém aqui está falando em ameaça à ordem pública, conveniência, porque sequer tem uns pressupostos, que os pressupostos eles se antecedem em relação aos fundamentos. Então, para que todos entendam, a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, ela já foi com base em um processo que nem deveria mais existir. O processo cautelar
né, as cautelares contra Bolsonaro já nem deveriam existir. Por quê? Porque sequer ele foi denunciado. Então, esse é o panorama do ponto de partida. Deixa eu só ver se eu entendi de uma forma mais resumida. Basicamente, como o processo já foi julgado e não o julgado, a gente tem que desconectar a medida cautelar da trama golpista. Não tem. Bolsonaro respondeu o processo da trama golpista, certo, como é vulgarmente falado, em liberdade, assim como Ramagem e todos os demais envolvidos. Processo, não tem nenhum... salvo os generais que foram presos, né, por outras circunstâncias, mas Bolsonaro respondeu o processo todo. O próprio regimento interno do STF, através do seu artigo 341, ele diz que as medidas executórias, elas pressupõem o trânsito em julgado. Quem diz isso é o próprio regimento interno no artigo 341. Certo. Então, se não houver nenhum fato novo, né, aí mantém-se o status de Bolsonaro em liberdade até que se tenha a execução da pena, que é o que estamos aguardando, que é o trânsito em julgado. Ou seja, não tem mais recursos. 8 de janeiro. Bolsonaro não deveria estar preso. Não deveria. Inclusive, a defesa de Bolsonaro lá atrás já tinha feito exatamente o pedido da revogação. Por quê? Se só foram denunciados Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, não haveria qualquer outra suspeita ou razão para Bolsonaro permanecer preso por esse processo da petição 14129, que representou pelas cautelares dele. Isso então, quer dizer que a oposição, né, tem razão quando questiona esta prisão? Sim, a prisão, ela tecnicamente falando, ela é inexistente, ela não tem fundamento legal. Por que ela não tem fundamento legal? Porque a investigação que era para resguardar, ao final disse, não, o Bolsonaro não praticou crime, vou só denunciar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Como se essa ordem de prisão tivesse sido inserida num processo que não... Não, ela não é inserida. Inclusive, quando você lê a decisão, a íntegra de Moraes, ele faz referência à petição 14129. Lá no cabeçalho da decisão de Moraes, ele faz a referência à petição que foi a da origem. A petição de origem é a cautelar. Senhor ministro Alexandre Moraes, eu quero que fixe cautelar para Bolsonaro. Pronto, fixou lá atrás. Isso aqui é a investigação referente à obstrução de justiça e à coação no curso processo. Por quê? Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, juntamente com Paulo Figueiredo, começaram a fazer as denúncias dos abusos de Alexandre Moraes, e isso aí eles interpretaram como essa tentativa de denunciar no estrangeiro os abusos seria uma forma de coagir no curso do processo e obstruir a investigação. E outra coisa, doutor Arsênio, tava tudo isso. E fica por isso mesmo, porque fica do jeito que o ministro Alexandre de Moraes decidir, pronto, fato. Deixa eu complementar. Foi inclusive confirmado. É prego batido, ponta virada, quem manda é ele, quem decide é ele, o que está na Constituição, que não está com ele. Deixa eu complementar foi confirmada no Deixa eu complementar a pergunta. Houve um pedido, houve um recurso, né? Pedido de recurso, né? Aliás, a defesa... eles entraram com embarque de declaração, né? Declaração que aí foi para a primeira turma. Né? Entendam que esses recursos da trama golpista não guardam qualquer relação com isso aqui. Ele está exercendo o direito dele de duplo grau de jurisdição no processo da trama golpista, onde ele já tem a condenação. Certo. Mas por aquele processo, ele não está preso. Mas o que foi julgado agora foi na primeira turma, justamente... Eu acho que exatamente essa é a questão, né? Eu acho que todo mundo acreditava que essa ordem de prisão preventiva teria saído justamente dessa questão do processo de trama golpista. Isso. E aí, pelo que você explicou agora, fica até assim, eu não estou fazendo juízo de valor a ele ter ou não tentado romper a tornozeleira. É só questão técnica mesmo. Perfeito. Que ao que parece, né, como a ordem de prisão foi colocada numa ação, numa investigação que vinha ali aparentemente é bem estranha porque, ela. Na verdade, essa prisão, ela veio como uma cautelar do processo contra o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro de coagir, né? Isso, e que Bolsonaro estava sendo igualmente acusado por, fazendo as transferências de recursos para o filho, está de algum modo colaborando materialmente isso. Então essa foi a suspeita fundada para o decreto das medidas cautelares da 14129. A petição que se chama 14129 é a que a Polícia Federal representa pela imposição de medidas cautelares. Então, Bolsonaro estava com as medidas cautelares através dessa petição.
Como o processo investigativo evoluiu e Bolsonaro não foi denunciado. O Procurador-Geral da República não denunciou Bolsonaro. Mandar dinheiro para Eduardo Bolsonaro não é crime. De forma legal. Aí eu pergunto, doutor, houve essa votação, né, na primeira turma, eu acho que perdeu por 4-0. Você está dizendo a de hoje? A de hoje, aí é a confirmação da conversão. Mas foi relacionado. Relacionado a qual caso? Pronto. A 8 de janeiro? Digamos que hoje tenha tido 2 votações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que se preocupar com a votação da turma que chancelou a conversão da preventiva. Ou seja, hoje, né, a turma, ela chancelou uma conversão de uma cautelar em preventiva sem base processual, porque o processo não foi denunciado, só foi denunciado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Jair Messias Bolsonaro não foi denunciado nesse processo. Mas aí ele continua preso. Aí ele continua preso sem processo.